gente, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje eu vou trazer para vocês, acho que eu posso chamar de primeira parte, já que eu apresentei o segundo livro primeiro, mas eu vou trazer para vocês o Guia Prático, Histórico e Sentimental da cidade do Recife. Isso aqui é uma xerox, gente, que eu tenho desde a época, acho que da faculdade. Por quê? Porque esse livro não tinha sido publicado, ele era muito difícil de conseguir. E ele estava na seção de livros raros da biblioteca do Centro de Artes e Comunicações, que foi onde eu estudei. Então, inclusive, é uma tristeza muito grande que eu tenho, ó, tá até aqui, ó, o selo da biblioteca, que a gente pegava esses livros emprestados, eles eram do setor de obras raras e fora de catálogo. Então a gente pegava por tempo, então eu ia levava na Xerox, tirava a Xerox e tinha que devolver até determinada hora o livro, né? E eu tirei a cópia desse livro porque ele não existia, ele era um livro raro e eu soube que ele foi recentemente republicado pela CEP ou foi pela Global, eu não tenho certeza. Eu vou procurar para comprar, porque esse livro daqui é super importante, né, para qualquer pessoa que queira conhecer o Recife. Ele não é muito aprofundado, porque como eu falei, é um guia histórico e sentimental, criado por Gilberto Freire, ou seja, ele tem aquele ponto de vista de primeira pessoa, onde Gilberto Freire fala sobre as suas impressões e seus sentimentos em relação à cidade. Então vocês vão encontrar, do mesmo jeito que vocês encontram no Guia Histórico e Sentimental de Olinda, que é o segundo guia histórico, porque esse é o primeiro, né? Vocês encontram aqui ele falando da cidade, de como ela surgiu. Inclusive até tem, esse aqui eu me permito marcar com caneta, porque como é uma xerox, né, a gente pode marcar, né? Foi partes importantes para mim, falando sobre os norte-americanos, os ingleses, né? As festas, conventos e procissões. Vocês vão encontrar muito material interessante sobre as igrejas do Recife também. Ele dá um apanhado geral a respeito da cidade, né? Não só as igrejas, mas também os templos de Umbanda. É muito legal essa parte de sincretismo religioso, que eu admiro muito no Gilberto Freire, é como ele, mesmo nessa época em que havia tanto preconceito, ele era uma mente aberta e conseguia trazer, né, como um bom sociólogo, toda essa parte do sincretismo religioso brasileiro e pernambucano, né, porque a gente recebeu escravos, os escravos estavam aqui em Recife e eles professavam a sua fé, né, e mantinham a sua religiosidade através da Umbanda, da capoeira e também dos santos católicos disfarçados, né? Aqui também nós tivemos isso. E graças a Deus que as pessoas mantiveram essa cultura acesa, né? Livre, para que as pessoas pudessem ter acesso hoje em dia. Então aqui também fala sobre as ruas, ele fala sobre a água, a luz, o rio, né, Capibaribe, ele fala bastante sobre o Capibaribe, sobre o Beberibe, que é o outro rio que nós temos aqui. Ele fala depois um pouco menos, né, um pouco mais, que ele fala sobre os Xangôs, como eu disse, né, que ele menciona, inclusive, o Xangôs, a religiosidade, e aqui nessa parte que está grifada, ele está falando sobre a cruz do patrão, que é muito interessante, onde aconteceu alguns rituais lá na Cruz do Patrão, né? Isso foi comprovado pelas escavações em 2005, que descobriram objetos de metal de Ogum lá enterrados, né? Ou seja, havia muitos rituais para Ogum na Cruz do Patrão. Ele mostra os casebres, os mucambos, né? Monumentos históricos e artísticos. E todo o livro, como vocês podem ver, apesar de ser uma xerox, ele é ilustrado nesse maravilhoso bico de pena. Esse trabalho de bico de pena é incrível. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, se eu salvei a data do livro. Não, eu acho que eu não... Aqui, é a quarta edição, né? Editado também, quarta edição. Aqui o livro está sendo catalogado em 1968. Então ele é anterior a 1968. Como vocês podem ver aqui, ó. Esse selo deles, da biblioteca, é de 1968. Então, provavelmente esse livro é de 1961 a 1964, que foi quando ele fez esses guias históricos. Vocês encontram com facilidade o livro
mais antigo na estante virtual, né? Aqui a gente tem uma visão bastante antiga ainda. Se vocês quiserem ter uma visão, porque vocês têm que entender que Gilberto Freire, ele viveu no Brasil, ele estava vivo entre 1901 e 1987. Então, esse livro que ele escreveu em 61, 64, está mostrando o presente do Brasil em 1961, 64, né? Então, aqui tem os antigos ônibus, né? Como eles eram. Tem ainda uma traça mais antiga. E é interessante também você fazer um apanhado de história sobre a história do Recife. Bom, gente, essa foi a indicação de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não tenho mapa desse, porque inclusive quando eu peguei o livro, não havia mapa nele, né? Ele era um livro para empréstimo, né? Então ele é só uma xerox. Mas nem se preocupem, porque faz parte da minha atitude, né, como colecionadora de livros também, adquirir as obras das quais eu falo. Então, se eu ainda tenho ela em xerox, é que eu não tive a oportunidade de comprá-la ainda em livro físico. E agora que ele foi republicado, fica bem mais fácil, né, minha gente? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, indiquem para seus amigos. Se vocês querem saber mais e querem acompanhar, clique no sininho para receberem a notificação toda vez que eu colocar um vídeo novo no canal. E nos sigam pelas redes sociais. Nós temos o Instagram do Sombras do Recife, a fanpage do Sombras do Recife, tem o podcast, que provavelmente muita coisa vai pro podcast, dos vídeos eu coloco no podcast, porque tem gente que prefere escutar do que ver os vídeos, né? Então, é isso. Se vocês gostaram, nos sigam e agradeço, assim, já agradeço bastante por vocês estarem sempre presentes e interessados pelos vídeos que eu faço. Um beijo e até a próxima.